porque a água, ela sacia a nossa sede. E água é também um remédio, assim como enviaram um vídeo no grupo de WhatsApp da igreja, e água é um dos remédios que você não precisa ir à farmácia para comprar. Água é tudo de bom para as nossas vidas, amém? E quando nós estamos com sede, talvez Deus vai falar com alguém aqui. Tem gente que ao invés de ir lá tomar aquele copo d'água, ou aquela jarra, ou aquela garrafa de 2 litros, ele vai na geladeira e pega um refrigerante. Alguém se identifica aí? Pega o refrigerante para tomar no lugar da água. E sendo assim, você começa a criar alguns problemas para você. E a princípio parece que está tudo certo, porque se você toma aquele refri bem gelado, alguns preferem outras bebidas para substituir a água, aquele refri bem gelado, e a princípio parece que a sua sede foi saciada, mas na verdade aquilo ali só te deu uma enganadinha. Aquilo ali não matou a tua sede. Daqui pouco tempo você vai sentir sede novamente. Daqui pouco tempo você vai perceber que a sua sede aumentou, porque você estava precisando de água, e aí você foi tomar refrigerante. E quando nós substituímos a água pelo refrigerante, não estou aqui querendo dar uma aula de nutrição, nada disso, mas você vai entender aonde nós vamos chegar. E o refrigerante, ele também libera aí uma dopamina, tem açúcar, é algo agradável de se beber. Particularmente eu não gosto muito, mas a maioria das pessoas tem prazer em tomar refrigerante. E às vezes para tomar um copo d'água, a gente faz um esforço, mas para tomar refrigerante, irmãos, eu vejo pessoas que têm dificuldade de tomar 2 copos d'água, mas toma 2 litros de refrigerante. Porque o sabor é mais atraente. E na nossa vida espiritual, nós não podemos substituir a água que precisamos beber, que é Jesus, a água da vida. Não podemos substituir essa água por um refrigereco aí que o inimigo nos oferece. Toda vez que nós substituímos água por alguma outra coisa, nós estamos prejudicando o nosso organismo. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos beber da água da vida. A água, ela tem o poder de expulsar toxinas do nosso corpo. A água tem o poder de limpar o nosso corpo através do suor. Você vai liberando algumas toxinas que estão no corpo, porque a água tem esse poder. E se nós substituirmos a água por outra coisa, por exemplo, o refrigerante que estávamos falando, essas toxinas não serão substituídas. Pelo contrário, coisas mais ruins ainda entrarão no nosso corpo. E todas as vezes que a gente prioriza nos alimentarmos ou nutrirmos ou saciar a sede por coisas do mundo, por coisas da carne, por coisas que não vêm do Senhor, ao invés de estarmos nos limpando, nós estamos trazendo para dentro de nós ainda mais problemas, mais toxinas, mais pecados. Quem está me entendendo, diga amém. Estou tentando ser bem claro e usando um exemplo muito simples. Irmãos, e é impressionante, olhem para mim como igreja do Senhor, todos vocês. É impressionante o quanto as pessoas têm aberto mão dessa água para ficar tentando saciar a sede com outras coisas. Entenda, irmãos. Não converse agora, por favor. Entenda. Nós temos sede de Deus e precisamos ser saciados por essa água.
Mas nós temos visto muitas pessoas buscando outras coisas ao invés de buscar essa água. O que acontece quando nós precisamos estar nos cultos, por exemplo, e a gente deixa de vir ao culto, deixa de ter um momento de adoração, de louvor, deixamos de ouvir uma palavra para estar em um outro lugar que você poderia estar em outros momentos. Isso aí é abrir mão de beber da água para ficar enganando a você mesmo. Pode ir em qualquer médico e pergunta se você pode substituir a água pelo refrigerante. Ele vai dizer, claro que não. E espiritualmente as pessoas têm feito muito isso. Não me refiro apenas a faltar dos cultos. Graças a Deus porque você está aqui, estamos em bastante pessoas, mas está faltando muita gente. Fora os que já vieram pela manhã, ainda assim está faltando muita gente. Alguns estão trabalhando, e isso não se discute. Mas tem muita gente que deixou de beber nesse momento dessa água da vida para estar tomando aí, simbolicamente falando, um refrigerante. Ao invés de estar bebendo dessa água para se limpar, para se liberar das toxinas, estão aí se contaminando ainda mais. Ao invés de estar ouvindo uma palavra no culto, estão em casa mexendo no celular, se enchendo da rede social, vendo coisas que não edificam. É muito simples o que eu estou falando, mas não adianta a gente ficar aqui com textos mirabolantes, sendo que a igreja está precisando ouvir coisas objetivas. O que a presença de Deus simboliza para você? Você tem trocado Deus pelo quê? Você tem aberto mão de ouvir uma palavra? Você tem aberto mão de estar junto em comunhão com a igreja, cantando e adorando ao Senhor, para beber do quê? Nós não podemos abrir mão da presença de Jesus em nossas vidas, porque a presença de Jesus é quem nos sustenta de pé, é quem nos faz continuar vivos. João capítulo 7, versículo 37. Todos estão me ouvindo? Amém? Olha o que diz a Bíblia. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se atente pela palavra. Não foi um comentário qualquer que Jesus fez. Ele chamou a atenção das pessoas, como está chamando hoje. Ele se colocou em pé e clamou em pranto. O que é em pranto? É chorando. É dizendo com profundo sentimento. Ele disse assim: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas para fluir esse rio, você tem que beber dessa água. E se Jesus disse fluirão rios de águas vivas ou de água viva, é porque existe o rio de água morta. Pode pesquisar na internet, onde você quiser. Existem os rios mortos. O rio morto existe. Em Israel existe o mar morto. E sabe o que é uma água morta? É uma água incapaz de produzir vida. É uma água incapaz de manter qualquer espécie de vida viva. No rio morto não tem peixe. No rio morto ninguém quer nadar nele. Um rio morto não é um rio atraente. Um rio morto não é um rio desejado. São águas que não se pode beber, não se pode nadar. Os pescadores não querem ir no rio morto porque lá não tem peixe.
Nenhuma espécie de vida existe no rio morto, nem as plantas marinhas, nada sobrevive a um rio morto. E nós estamos fluindo rios de águas vivas, ou estamos como um rio morto? Um rio morto, ele serve para contar a história dele. Porque existem rios que são mortos hoje, mas eles não eram mortos antes, eram vivos. E o rio morto, ele serve para a história. É assim que se diz: olha, esse rio, um dia o meu avô pescou nele. Preste atenção, irmãos, é muito interessante, muito importante isso. Um dia o meu avô pescou nesse rio. Um dia esse rio deu grandes peixes. Um dia esse rio aqui serviu para minha família se banhar nele. Um dia esse rio serviu até para que eu pudesse beber dessa água para matar a minha sede. Mas hoje esse rio já não serve mais para nada. E espiritualmente falando, tem pessoas que vivem de contar história daquilo que já fizeram. Um dia eu cantei no louvor. Um dia eu preguei a palavra. Um dia eu evangelizei. Um dia eu produzi. Um dia eu fiz, mas hoje eu não faço mais. Se você não faz mais, volte a fazer, porque você precisa ser como um rio de água viva. Você não pode ser um rio morto que só serve para contar a história do que um dia já aconteceu. Eu já fiz, não faço mais. Você está vivo, então você tem que fazer. O Mar Morto lá em Israel é algo extremamente salgado. Só tem sal no Mar Morto. Não existe peixe, não existe nenhuma espécie de vida. É sal e mais sal. Você já viu aqueles crentes salgados demais? O que é o crente salgado demais? O crente Mar Morto. É o crente que ele só vê problema em tudo. Ele reclama de tudo, de todos. Nada está bom. O som não está bom. A pregação não foi boa. Tocou o louvor que eu não gostei. Os irmãos não são bons. Eu vou mudar de igreja porque esse povo aqui é ruim. O crente morto, o crente Mar Morto, ele é salgado. E coisa muito salgada ninguém engole, irmãos. Você pode pegar uma picanha da melhor qualidade. Se você salgar demais ela, você não consegue comer. Mas Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva é o Espírito Santo de Deus em nós. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Fluindo rio de água viva, ou vê um mar morto, um rio morto, dizendo assim: perto dele eu não vou, com ele eu não quero conversar, com ele eu não quero conviver, com ele não dá, esse irmão é insuportável. Nós temos que ser como um rio de água viva, porque o rio de água viva as pessoas vão dizer assim: eu amo estar com essa pessoa, porque quando eu converso com ela, o que ela me fala me traz refrigério. Quando ela abre a boca para falar comigo, eu me sinto mais aliviado. Quando ela ora por mim, eu me sinto bem, porque eu vejo Jesus nela. É isso que nós temos que ser. Não podemos ser um rio morto, precisamos ser rio de água viva. Olha um texto que eu peguei de uma parte de um texto secular, não é um versículo bíblico. Os rios mortos são aqueles que não cumprem mais seus papéis ecológicos e não são capazes de sustentar qualquer forma de vida. Irmãos, se a gente como igreja não cumprir o nosso papel aqui, nós somos
como os rios mortos. Olha o que o texto continua dizendo. A sua morte é resultado da ação do homem, ou seja, constante poluição desses corpos de água e a negligência em cuidar dos rios. Poluição causada pelo homem. Irmãos, talvez você foi um rio de águas vivas, mas dentro de você foi entrando coisas ruins. Talvez a convivência com algumas pessoas foram jogando dentro do seu coração ódio, tristeza, amargura, falta de perdão, mágoa, ressentimento, raiva. Isso tudo é poluição. E nós lemos aqui que os rios que eram vivos agora são mortos porque foi causado pelo homem. O homem tem essa facilidade de destruir a vida. Nós, por exemplo, se não vigiarmos, se a gente não cuidar de nós, se a gente não ouvir não ler aquele versículo, Provérbios 4:23, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o seu, porque dele procede toda a sua vida. Então, você tem que proteger o seu interior, para que a poluição não entre em você, para que o inimigo não ache espaço para colocar na sua vida coisas que vão te levar à morte. Talvez você está bem de saúde, tem saúde para dar e vender, mas o espírito está morrendo. E nessa noite o Senhor disse assim: eu trouxe você aqui para que você volte a viver, para que você saia daqui fluindo rios de água viva dentro de você. O homem pode causar morte, mas o Senhor, Ele te traz vida. Como é triste alguém que não cumpre o seu papel. A vida é como se fosse uma engrenagem, e é claro que você já ouviu falar alguma coisa sobre isso. E cada um de nós temos uma função, uma missão. E quando a gente não cumpre o nosso papel, algo deixa de acontecer nessa engrenagem. Quando você rejeita o seu chamado, quando você diz não, quando tem que dizer sim, quando você não está preocupado em cuidar da sua vida espiritual, quando ao invés de beber da água da vida, você toma os refrigerecos do diabo, aí, irmãos, a gente não consegue cumprir o nosso papel. Eu não falo só aqui dentro da igreja, eu não estou falando de você ter um cargo apenas. Isso também é importante, porque nós estamos precisando de gente disposta. Está difícil, nós estamos precisando de você, irmãos. Estamos precisando de gente que arregaça a manga e parte para cima. Está todo mundo se afastando, se encolhendo, está todo mundo não querendo fazer nada. Deixa fluir o rio. Tem muita gente, mas ao mesmo tempo não tem ninguém. É importante sim você fazer algo aqui dentro, mas eu estou dizendo cumprir o seu papel como igreja lá fora também. Dar bom testemunho, ser alguém agradável, ser alguém que as pessoas têm prazer. Como eu já disse, eu vou ali porque ali eu posso me banhar, ali eu posso pescar, ali eu posso saciar a minha sede, porque Ele vai me apresentar Jesus, Ele vai me dar uma palavra boa. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está
totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Para quem não sabe, Yahvé é Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros de água e que estende as suas raízes. Onde é que estão as suas raízes, irmão? Para onde você está se estendendo? Onde é que você tem buscado vida? E se eu perguntar, todos nós vamos dizer, em Jesus. E eu repito sempre isso na igreja. O que mostra isso não é o que a gente fala, mas é o que a gente vive. Plantada junto às boas águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor. Se a gente estiver nutrido, se a gente estiver hidratado por essa água que é o Senhor Jesus, irmãos, no tempo do calor as nossas folhas, nós continuaremos viçosos, nós não vamos sofrer, porque nós estamos hidratados por essa água. Não sofre de ansiedade. Se a gente perguntar qual é o mal do momento, todo mundo sabe que é a ansiedade, que é a depressão. Por que é que as pessoas estão adoecendo? Porque se você não cuida de você por dentro, você, além de ficar doente por dentro, você começa a adoecer por fora também. A ansiedade não é uma dor que você sente no braço, mas é algo que você sente na alma, no seu interior. Quanta gente está morrendo de depressão porque não está estendendo as suas raízes para o ribeiro de água que é o Senhor Jesus. E nós precisamos falar isso para elas. Eu sei, não estou aqui dizendo que depressão é um problema totalmente espiritual, que trata, toma os remédios, se cuida sim, mas o Senhor Jesus é a água da vida que pode mudar o quadro de qualquer situação, irmãos. Estenda suas raízes para ser hidratada e nutrida por Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é a água da vida. Jesus é o que nos mantém vivos, irmãos. Agora tem muita gente trocando Jesus por qualquer coisa. Nem deixará de dar seu fruto. Quer dizer, não vai ser uma árvore que vai ficar para contar a história. Por exemplo, um dia eu chupei manga nesse pé de manga, mas agora ele não dá mais nada. Eu ouço muita gente contando história. Um dia eu orei e o paralítico levantou. Um dia eu preguei e gente se converteu. Um dia eu batizei, mas agora, irmãos, não faz mais nada. Será que não dá mais fruto? Será que morreu no tempo do calor? Porque estava faltando se hidratar pela água da vida. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Quem está acordado, diga amém. Talvez você esteja com um problema. Talvez você esteja passando por sofrimento, por dificuldade. Se eu te dizer uma coisa, beba da água da vida. Jesus disse assim: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Estou encerrando. Sede se mata com água. Cuidado
Cuidado com o entretenimento e com as distrações. Vou fazer esse comentário e vou encerrar. Cuidado com coisas que distraem você e não deixam você perceber o quanto está vivendo longe do Senhor. Cuidado, porque eu vou usar mais uma vez um exemplo que a pastora usou pregando para as mulheres. Alguns de vocês não ouviram, quem ouviu vai lembrar, e quem não ouviu vai aprender. Se você quiser matar uma rã, você não pode jogar ela na água quente, porque se você jogar ela na água quente, ela vai sair dali correndo, porque ela é fria. Agora, se você jogá-la na água fria, ela vai gostar do ambiente. Preste bem atenção, porque pode ser que o inimigo esteja tentando fazer isso com você. Se você joga ela na água fria, ela vai gostar do ambiente. E aí você começa a esquentar a água aos poucos. E quando você começa a esquentar a água aos poucos, ela vai se adaptando com a temperatura. E a água vai esquentando e ela vai se adaptando. E sem perceber, ela morre. E às vezes é isso que acontece com a gente. A gente vai se adaptando ao ambiente que o inimigo tem tentado nos colocar. Nós estamos com sede e de repente ele vem com o refrigerante. Mas ele não vem com um refrigereco qualquer. Não é quando você... Ele sabe do que você gosta. Ele não vai vir com um picolino. Ele não vai vir nem com uma jabotinha. Ele vai trazer para você aquela coca gelada, suando, aquela coisa mais linda de ver. E aí você estava indo a caminho do copo d'água, de repente ele chega com aquela coca bem gelada, igual a do McDonald's, com pedra de gelo e tudo. Aí você fala assim, agora eu não resisto, e mete a coca para dentro. Ele nunca vai vir com algo que você não gosta. A proposta sempre vai ser alguma coisa que é atraente aos seus olhos. Quando você estiver vindo para o culto, nunca vai vir uma proposta ruim para que você não venha. Sempre vai vir uma boa proposta, uma festinha, um churrasco. Eu gosto muito de festa e de churrasco, irmãos. Mas eu gosto muito mesmo. Hashtag fica a dica, pode me chamar que eu vou. Mas eu não troco um culto por um churrasco. Porque aqui, irmãos, eu estou alimentando o meu espírito. E às vezes as pessoas estão preocupadas em apenas alimentar a sua carne. E deixa eu dizer, são dois leões brigando. E aquele que você alimentar mais vai vencer. Dentro de um ringue, o que está mais preparado, o que está mais forte vence. E às vezes a gente vê a igreja morrendo, perdendo lutas e lutas, porque não tem bebido dessa água, não tem comido desse pão da vida que é Jesus. E quando entra para a luta num ringue, perde. E deixa eu te dizer, se a luta não veio ainda, fique tranquilo, porque ela virá. E não é uma profecia minha, isso é o curso natural da vida. As lutas virão. E nós estamos preparados para essa luta, estamos hidratados, estamos com aquele preparo espiritual. Irmãos, o inimigo tem nocauteado muita gente. É um gancho assim, um jab e um direto. E os crentes estão indo à lona, porque estão muito despreparados. Nós todos precisamos nos preparar para as nossas lutas espirituais. Tem muita coisa que acontece na sua vida que é uma luta espiritual e você não está percebendo. Tem desafios que têm vindo para você que você só vai vencer o dia que você se preparar espiritualmente. E como é que eu me preparo espiritualmente? Orando, jejuando, ouvindo as pregações, não faltando do culto, lendo a Bíblia,
conversando com gente boa que vai agregar, saindo de perto dos fofoqueiros, saindo de perto daqueles reclamões que falam mal de todo mundo o tempo inteiro, selecionando as pessoas que você convive. Aí você começa a se preparar e você vai sendo nutrido e hidratado pelo pão e pela água da vida, que é Jesus. Mas é uma escolha. Eu vou tomar a água que eu estou precisando, ou eu vou tomar a Coca-Cola porque vai me trazer sensações, porque parece ser mais saboroso. Aí a gente tem que escolher, irmãos. Não sejamos um rio morto, mas que dentro de nós flua rios de água viva. Fique em pé no seu lugar.